Bom dia, meninos. Bem, estamos aqui para mais uma aula de arte. Hoje eu vou precisar que vocês estejam com o livro, tá bom? Então, peguem aí o livro de vocês. Eu gostaria que vocês abrissem na página 64, tá? Então, vamos lá. Enquanto vocês pegam aí, eu vou compartilhando aí a tela com vocês. Deixa eu só colocar aqui no livro. Então, vamos compartilhar. Pegaram o livro, né? Peguem marca-texto também, que às vezes a gente precisa fazer alguma marcação. Deixa eu aumentar. Então, vamos repetir, página 64, tá? Escultura do século XX. Então, vamos lá, né? As esculturas que nós vimos na aula passada, aquelas técnicas de escultura, são mais de esculturas convencionais, ou seja, as esculturas convencionais são aquelas esculturas mais tradicionais, né? Agora, nós temos também algumas esculturas não convencionais, e a maioria dessas esculturas não convencionais, elas começam a aparecer depois do século XX. Então, nós temos uma divisão, uma certa divisão entre o processo escultórico, o processo de arte tridimensional, antes do século XX e depois do século XX. Depois do século XX, os artistas começam a ter mais liberdade para criar, e eles começam, né? Nós vimos, por exemplo, os movimentos do modernismo, né? Nós vimos o impressionismo, o expressionismo, o abstracionismo, o cubismo. Então, todos esses movimentos queriam romper com o tradicional. No caso da escultura, não foi diferente. Depois do século XX, né, houve uma ruptura com o tradicional, que era as esculturas convencionais, e eles passam a produzir esculturas de formas diferentes, com materiais diferentes, tá? Então, olha só. Para produzir suas obras, os artistas visuais escolhiam os materiais mais variados, com o propósito de expressar ideias, sentimentos e assim provocar emoção no público. Eles experimentam diversos materiais e procedimentos artísticos e elegem os mais adequados às suas ideias. Alguns deles são tradicionalmente usados, outros são surpreendentes e intrigam o observador. Grifem este parágrafo inteirinho, tá? É muito importante essa primeira parte. Ou seja, então o artista, ele não vai mais seguir aquelas técnicas tradicionais de entalhe ou de fundição, ele vai seguir as suas próprias ideias, o que está adequado para aquela ideia que ele teve. Então, ele pode tanto usar um material convencional misturado com outro que não é convencional, ou surpreender usando coisas que nunca ninguém utilizou na vida. Então, ele acaba, a partir do século XX, tendo liberdade criativa. Liberdade de uso de materiais, liberdade de uso de ferramentas e liberdade de criação, tá? Durante o início do século XX, os escultores, na busca de novos suportes e materiais, deixa eu só explicar o que é um suporte. Vou dar um exemplo. Uma pintura em tela, quando a gente vê lá, que é a mais tradicional, né? Você usa como suporte a tela. Um desenho, você usa o papel como suporte. Então, o suporte é sobre aquilo que a gente faz a arte. No caso, por exemplo, do grafite, é o muro, é o suporte, tá? E materiais seriam o que eu uso para fazer. No caso, por exemplo, da tela, a tinta. No desenho, o lápis. Né? No grafite, o spray.
Então, esses são, aí já é material. Então, essa é a diferença entre suporte e material, tá? Então, eles passaram a usar elementos inusitados, como produtos descartáveis, sucatas e resinas. Também começaram a utilizar objetos já prontos e refugos de indústria na criação das suas obras de arte. O que é um refúgio? É algo que foi deixado de lado, é um resto. Por exemplo, tem uma obra de arte, uma instalação, que são vários guarda-chuvas, um ligado ao outro, como se fosse uma corrente de guarda-chuvas que são presos no teto até o chão. Esse artista, ele utilizou guarda-chuvas de refúgio. Ele foi na na fábrica de guarda-chuvas e pegou aqueles guarda-chuvas que saíram com algum defeito, que iam ser descartados. Aí eles pegam para usar para fazer a obra de arte, tá? Então, refúgio é isso. Seria algo que foi deixado de lado, seria um resto, porque são sobras de materiais ou são objetos e materiais prontos, mas que saíram com algum defeito. Aí eles são tidos como refúgio, tá? Vamos conhecer melhor essas formas de arte. Bem, nós temos nessa forma de arte, de produzir essa arte escultórica do século XX, o objeto trouve. Esse objeto trouve é um termo francês que significava objeto encontrado. Ele foi utilizado nas artes visuais para designar obras feitas com objetos encontrados por artistas e que despertavam algum interesse neles. Esses objetos, por serem naturais, foram feitos pelo homem ou fragmentos de algo. O objeto encontrado pode ser exposto quase intacto ou receber o tratamento de uma obra de arte, ou modificado pelo artista para compor a obra. O que seria isso? A pessoa pode pegar objetos que ela encontrou, colar esses objetos, por exemplo, no quadro que ele quer fazer, e depois passar tinta por cima, modificar aquele objeto, passar tinta, passar cola, colar papel por cima. Então, essa é a técnica do objeto encontrado, né? Essa técnica ela foi muito utilizada no cubismo, que nós já falamos. Lembra do cubismo? Que nós já estudamos? A geometrização das formas. Quando chega no cubismo sintético, lembra que eu falei que teve o cubismo analítico e o cubismo sintético? Quando chega no cubismo sintético, eles começam a usar muitas colagens na arte. Principalmente o Pablo Picasso, né, que foi o fundador, um dos fundadores, né, aí do cubismo. Ele começa a usar colagens. E colagem, até então, não era tido como arte. Colagem era brincadeira de criança, era coisa de criança, coisa de prezinho, que você vai lá e fica colando papelzinho e tudo mais. A partir do momento que o Pablo Picasso, que criou o cubismo, começa a criar obras de arte com colagens, isso se torna normal, se torna arte, tá? Então ele começa a realizar, né? Ele começou a utilizar jornais, caixas de fósforo em suas colagens a partir de 1912. A primeira obra de Picasso que conta com esse recurso foi a colagem Natureza Morta com Cadeira de Palha, que é esta daqui, ó. Esta aqui que eu estou passando o mouse. Ele pega um tampão de uma cadeira, a parte de trás, né? Essa parte aqui, assim, de trás da cadeira, de uma cadeira de palha, ele pega esse tampão, ele passa uma corda, olha lá em volta do tampão da cadeira, aqui dá para ver, tá vendo o tampão da cadeira? Passa uma corda e aí ele vai colando jornais, pedaços de jornais, e depois faz a pintura em cima do pedaço de jornal, em cima da colagem de jornal que ele fez, né? Ele pinta com tinta óleo depois por cima, né? Nesse mesmo ano, Picasso mostrou recortes de notícias de guerra de barcos que ocorria na época, com notas de colunas sociais de Paris que descreviam as frivolidades da vida burguesa para fazer a colagem Garrafa de Sune, que é essa de Suzy.
E aí, olha lá, que é essa daqui, ó, garrafa, porque isso aqui seria uma garrafa, e ele faz colagens de notícias sobre a época, sobre o que estava acontecendo na época, pedaço de papelão, pedaço de tecido, pedaço de papel de parede, tá vendo? E aí ele forma uma colagem, né? E passa, pinta com um pouco de carvão e guache, tá? Então ele começa a produzir esse tipo de obra com essas colagens, e esses tipos de obra é chamado então de objeto encontrado, de arte com objeto encontrado. Mais para frente, vocês vão ver que a gente não fala mais objeto encontrado, a gente começa a falar sobre assemblagens, né? Que eu vou explicar já já o que é isso, o que é essa assemblagem. Aí, olha só, para saber mais, nós já falamos um pouco sobre isso, mas vamos relembrar, vamos recordar aí um pouco, né? Movimento artístico criado em 1908 por Picasso e Braque, o cubismo teve suas inspirações na geometrização das formas. Pode grifar aqui, ó. O cubismo teve suas inspirações na geometrização das formas e estava ligado às transformações tecnológicas, sociais e culturais que ocorreram nos grandes centros urbanos no início do século XX. Os artistas cubistas estão entre os pioneiros na utilização de imagens prontas, retiradas de jornais, revistas e anúncios, como parte das obras de arte. O encontro da arte ocidental com a arte africana deu-se no mesmo período. Picasso começou a desenvolver o cubismo a partir de visitas que fez a exposições de arte africana no Museu do Homem, em Paris, em 1905. As máscaras e as esculturas africanas, com seus traços estilizados e simples, causaram um forte impacto no artista, mudando o modo como ele se expressava até então. Picasso foi influenciado pela arte africana a ponto de mudar o seu estilo de desenho e pintura e, consequentemente, mudar a arte ocidental. Ah lá, observe ao lado uma máscara da cultura Fang, da etnia que vive no Guiné Equatorial, país da África, e repare na simplificação das formas necessárias para a confecção do rosto. Olha lá, onde é que ele buscou inspiração, ó, da sobrancelha, do formato do nariz, da boca, nas máscaras africanas. Então, por isso é que ele faz essa simplificação das formas, essa geometrização das formas, certo? Através das máscaras africanas. Bem, antes de falar do ready-made, né, que está na próxima página do dadaísmo, antes de entrar aí nessa parte, eu quero falar então com vocês sobre as assemblagens. O que são as assemblagens? As assemblagens são colagens com objetos ou com coisas tridimensionais, e essas colagens, elas vão ser utilizadas na arte, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui um exemplo, tá bom? Então, vamos lá. O que seria essa assemblagem, então? Uma composição de uma obra de arte meio tridimensional, porque ela vai estar, por exemplo, se for uma tela, você vai colar objetos tridimensionais também em alto relevo, ela vai ficar em alto relevo, né? Mas através então da fusão, da colagem ou da montagem de objetos, tá? E aí agora nós vamos ver vários exemplos. Olha essa. Essa daqui, a pessoa cola madeira no quadro, pedaços de tijolo, tá vendo? De restos de construção, notícias de revistas e tudo mais. E aqui no meio, ó, no meio dessas madeirinhas, ele pinta. Ah, mas não necessariamente em todos os casos precisa pintar, tá? Pode ser só uma colagem de objetos também. Mas se o artista quiser, ele pode fazer como esse, que colocou um quadro pintado ali no meio. Olha aqui, tem pena, tem linha, tem pedaço de serra,
restos de construção, pedaços de metal, tá vendo? Então, são vários, é uma colagem, é uma montagem com vários objetos tridimensionais. Isso aqui é uma assemblagem, tá bom? Olha aqui outro exemplo. Olha quantos objetos, quantas coisas coladas ali, né, em volta do quadro realmente, tá? Mais um exemplo. Roelas, madeira, vários tipos de materiais. Outro exemplo, ó, até um animal empalhado. Vocês verem como que, né, acaba tendo assim várias uso de vários objetos mesmo. Por isso que ela é chamada de objeto encontrado também, né? Tipo assim, vou pegando tudo que eu acho na minha frente e monto uma obra de arte, tá? Essa daqui é outra, só que essa não tá dando para enxergar muito bem, mas ele faz, ele cola os objetos, depois ele passa um pouco de tinta, deixa tudo meio colorido. Essa outra com recortes de imagens e madeira. Essa faz como se fosse uma caixinha, essa é como se fosse uma caixinha realmente cheia de coisinhas ali dentro, tá vendo? Uma bolinha, um pedaço de madeira com alfinetes, argolas, um ferro que atravessa de um lado para o outro, com essas argolas penduradas. Essa outra também faz, é como se fosse uma moldura com uma caixinha, tem até um carimbo, ó, tem aqueles joguinhos de letras, vários dados, uma taça, moedas antigas, então meio que junta tudo ali e forma uma obra de arte. Então, esse tipo de obra de arte, ele é chamado de assemblagem, tá bom? Deixa eu mostrar mais algumas que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Mais algumas imagens. Ó, aqui seria que dava para vocês fazerem também, né? Vamos supor que vocês fossem fazer uma assemblagem. Você poderia colar pedacinhos de folhas, poderiam colar, né, sementes num fundo pintado, tá vendo? Aqui é um exemplo que alunos poderiam produzir. Essa daqui já não, essa daqui foi feita, tá vendo? Com vários objetos formando uma borboleta, tá vendo? Então, pode ser que não forme nenhum desenho, pode ser que sim, então pode ser figurativa, pode ser abstrata, depende da vontade do artista, tá? E ele utiliza vários elementos, inclusive na moldura, tá vendo? Olha essa outra, feita também, uma pintura de um rosto no meio e em volta toda recoberta, né, de objetos colados. Essa daqui já foi feita no chão, tá vendo? Foi formado com vários objetos, montando um rosto, mas no chão. Essa é um exemplo de assemblagem que a gente poderia fazer com um trabalho aí em sala de aula. Não vou pedir ele agora, tá? Esse trabalho, até porque vocês têm, né? Vocês têm um trabalho lá dos rostos, lembra das esculturas? Eu falei que eu ia dar 2 semanas, então essa semana vocês não têm tarefa de arte, exatamente para vocês terem mais tempo, né, de se dedicar para as esculturas, a convencional, que é aquela com a massa de biscuit caseira, e a não convencional, que é aquela no litro, né, de amaciante, fazer o rosto. Então, são 2 rostos, um na massinha de biscuit, que seria o convencional, e o outro no litro de amaciante, que seria o não convencional. Então, vocês têm 2 semanas para fazer aquela. Hoje, vocês não terão tarefa de arte, certo? Estão só dispensados da tarefa, só tem que assistir a aula e prestar bastante atenção. Bem, meninos, então a assemblagem é isso, são colagens de objetos tridimensionais que eu junto na minha obra. Antigamente era chamado de objeto encontrado,
né? Hoje em dia a gente costuma utilizar o termo assemblagem, tá? Que são essas colagens que a gente pode compor ali a obra com qualquer tipo de objeto. Então a arte, a partir do século XX, ela se torna uma arte muito mais livre e ela traz essa liberdade de criação para os artistas, tá? Agora vamos continuar no livro, tá? Vamos continuar na página do livro. Vamos falar um pouquinho sobre o dadaísmo, não vamos falar tudo sobre o dadaísmo hoje, porque não dá tempo. Nós vamos falar um pouco sobre o dadaísmo agora e depois nós vamos tratar um pouco mais sobre ele na semana que vem. Vocês reparem, então, que olha lá o nome, dadaísmo. Lembra que eu falei? Todos os movimentos artísticos do século XX, do modernismo, terminavam com ismo. Então, nós já aprendemos impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo, cubismo, abstracionismo e agora nós vamos ver o dadaísmo. Ai, acabou, professora, que eu já cansei? Não, tem vários ainda, tá bom? Mas esse ano vocês vão aprender todos os movimentos do modernismo, certo? Só que cada um de uma vez. Então agora vamos voltar para o livro, que nós vamos começar aí a falar a respeito do dadaísmo. Então vamos lá. Bem, o dadaísmo, ele usa um termo diferente. Ele usa o termo ready-made. O que seria esse termo ready-made? É um termo utilizado para objetos produzidos em fábricas e não por processos manuais. Que em arte significa objetos prontos, uso de objetos prontos, tá? Então, quem traz esse uso do ready-made para a arte é esse carinha que tá aqui, ó, do lado, na página, ó, lembrando, quem não está acompanhando, nós estamos na página 66, tá? Bom, então olha lá. Esse carinha aqui, do lado da obra dele, ó, que é o Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp está com essa obra que se chama Roda de Bicicleta, que ele faz em 1913. Essa roda de bicicleta eu até tenho lá na minha casa uma réplica dessa daqui que o ano passado eu pedi para os meus alunos que quem fizesse eu ia deixar com 10, dei um desafio. E aí teve 2 aluninhos gêmeos que eles tinham as coisas em casa e eles falaram, então a gente faz, professor. E eles realmente fizeram. Eles pegaram um banquinho, né? Que foi a mesma coisa que o Marcel Duchamp fez. Pegou um banquinho, pegou um garfo lá da bicicleta, né? O garfo da roda da bicicleta, parafusou ali, ó, no banquinho, né? Fixou no banquinho e colocou o aro, né, ali da bicicleta sem o pneu. Então colocou essa obra em exposição e deu o nome de roda de bicicleta. Agora imagina, gente, 1913, né? O cara faz isso e coloca lá no museu como obra de arte. Foi muito polêmico na época, porque as pessoas estavam acostumadas com aquela arte tradicional, não estavam acostumadas com tanta coisa nova ainda. E aí eles começam a trazer esses objetos prontos, trazer esses ready-mades para o ambiente artístico, para os museus. Então foi muito criticado na época, tá? Aí agora vamos fazer a leitura. No século XX, então, o artista Marcel Duchamp criou a primeira obra de arte composta por um objeto produzido em um processo industrial. A partir daí, o termo ready-made passou a ser utilizado no mundo artístico para designar obras de arte que utilizam objetos prontos. Quero que grifa. O termo ready-made passou a ser utilizado no mundo artístico para designar as obras de arte que utilizam os objetos prontos, tá? Então, se eu perguntar, o que é um ready-made? É o uso de objetos prontos para produzir obras de arte. Vou dar um exemplo. Muito difícil. Então, vamos lá. Presta atenção. Vou fazer um ready-made agora.
Chego aqui na sala de aula, pego isso. Ó, meu Airmade. Aí vocês podem falar assim, nossa, professora, tá ficando louco? Isso aí é obra de arte? É minha obra de arte, é meu Airmade, eu posso fazer o que eu quero, eu posso usar o que eu quero. Se eu quero dizer que isso é um Airmade, é um Airmade, pronto, acabou. Era basicamente isso que os artistas do dadaísmo faziam. Eles tinham total liberdade para utilizar os materiais. Eles eram, na verdade, tidos como anti-arte. Por que anti-arte? Porque eles eram contra a forma tradicional de produzir arte e eles queriam dizer que todo mundo era capaz de produzir arte, qualquer pessoa era capaz de produzir arte. Então, eles acabam, né, produzindo obras de arte com qualquer objeto que eles encontrassem, tá? Então, por isso é que eles são chamados aí de anti-arte por causa disso. Eles falavam que não precisava ser artista para produzir arte. Qualquer coisa produzida por qualquer pessoa podia ser ressignificada e transformada em arte, tá? No caso, né, não era mais um estojo de giz, não era mais um vidro de álcool em gel, era a minha Wearmade. Beleza? Bom, deu para entender. É claro que isso foi um horror na época, né? A pessoa chegar numa exposição pensando que vai ter quadros bonitinhos e tal, chega lá tem um mictório. Nós vamos falar sobre esse mictório já já. Ou chega lá tem um garfo com uma área de bicicleta. Que é isso? Todo mundo, qualquer um pode fazer isso. E foi essas as indagações que as pessoas fizeram na época. Então, o dadaísmo ele tinha esse intuito de acabar com a arte institucionalizada. Eles queriam acabar com as escolas de belas artes. Ainda bem que eles não conseguiram, né? Porque também não é radicalismo não é bom para nada na vida, viu, gente? Então, nada de extremismo, nada de radicalismo é bom. O que o dadaísmo traz de bom para a gente? Ele traz essa liberdade de expressão do artista, liberdade de uso de materiais. Mas o que ele traz de ruim? Essa ideia que ele queria acabar com a arte institucionalizada. Vamos acabar com todas as escolas de arte, não precisa mais de escola de arte, porque se nada na vida faz sentido, por que a arte tem que fazer? Então, ainda bem que isso, né, não terminou, né? Existe até hoje as escolas, as academias de belas artes, onde você pode se formar como artista. Então, assim, ainda bem que eles não conseguiram tudo que eles queriam, porque um radicalismo total, né, essa ideia de ruptura total é ruim. Não é falar que tudo que foi produzido durante, né, durante anos e anos, não presta mais. Não é assim. A gente tem que aproveitar o que tem de bom das técnicas, né, passadas, aprendê-las também e desenvolver a nossa própria. E essa foi a ideia dos artistas que vieram depois do dadaísmo, ainda bem, né? Porque nada de radicalismo, nada de acabar com tudo totalmente, porque aí também não é bom, não, é ruim. Bom, então, continuando lá no livro. Marcel Duchamp foi um artista reconhecido como dadaísta, que questionava a arte. Para ele, a definição de arte Só um minutinho. Me perdi aqui. A definição de arte do que é e não arte não deve obedecer somente ao que pensam os críticos ou os estudiosos, nem se submeter apenas ao gosto do público. Duchamp considera que o artista deve ser um pesquisador que amplia os horizontes e apresenta novas propostas, muitas vezes causando reações contrárias e provocando o espectador. O primeiro ready-made produzido pelo artista foi Roda de Bicicleta, em 1913. Duchamp contou que uniu um banco de madeira a um garfo de bicicleta
da roda da frente pelo prazer de ver a roda girando. Simplesmente isso. Eu não queria dar sentido total àquela obra, não, tá? Esses objetos prontos, comuns no cotidiano das pessoas, podem ser apropriados pelos artistas e transformados em obra de arte, ganhando novos significados. Recurso parecido com o utilizado por Ronald Razumé, aquele lá que nós vimos no início desse capítulo, né? Aquele que faz inspirado nas máscaras africanas, utilizando galões para compor as suas obras, né? Esse aqui, ó, vou voltar lá rapidinho. Olha lá, aqui, por exemplo, utilizando galões, ele se inspira nas máscaras africanas e faz o dele. Voltando, agora. Bem, outra característica das obras, comum em suas obras de arte, que utilizam materiais inusitados e objetos já prontos, é o seu caráter crítico. O uso de ready-mades marcou uma mudança no modo de entender e criar. As obras de arte tradicionais eram valorizadas por serem produções originais dos artistas, feitas com materiais tidos como nobres, com o objetivo de representar algo ou alguém. Quando os artistas passaram a utilizar ready-mades e chamá-los de arte, eles questionavam a ideia de autoria. Nesse caso, o autor não necessariamente é quem produziu o objeto ou quem tem habilidade técnica, mas quem criou as ideias propostas na obra. O processo criativo do artista não encontra-se também na escolha dos objetos e em como eles se relacionam com o tema da obra, o título e o espaço de exposição. Como você interpretaria essa roda de bicicleta? Uma vez veio numa apostilinha de quarto aninho para representar essa roda de bicicleta e o menininho escreveu que para ele simboliza o movimento de rotação da Terra, porque ela gira em torno do próprio eixo. Ou seja, ele tinha acabado de estudar em ciências. Né? Então, o que quer dizer? Cada pessoa dá o seu próprio significado para a obra, né? Não precisa o artista trazer esse significado. A arte moderna, no caso do dadaísmo, ela tem esse estigma, ela tem que ser interpretada por você e não necessariamente pelo artista. Você dá a sua própria interpretação. Bem, aqui fala um pouco mais sobre o dadaísmo, depois vocês façam a leitura aí fazendo favor, tá? E aí aqui fala um pouquinho sobre a assemblagem, né? Que também se destacou na experimentação de materiais e compôs um conjunto de obras que inclui pinturas, desenhos, gravuras, colagens, esculturas e cerâmicas. Como escultor, Picasso imaginava formas para os mais variados objetos da sua volta. Para ele, um tronco podia se transformar num crânio humano, ou em um queimador de gás, podia ser um ventre de uma mulher, e por aí. Nessa obra aqui, ó, essa obra se chama Cabeça de Touro, ele utiliza o guidão de uma bicicleta velha, né? E o banco, a parte de ferro do banco, que a maioria, né, dos bancos antigos tinha essa parte de ferro, e ele faz essa obra Cabeça de Touro. Então, ele também utiliza objetos prontos, tá vendo? Para representar, para fazer essa sua escultura. E no caso aqui, ó, com chapas de fios de metal, Picasso construiu a guitarra. Observando a imagem da obra com atenção, é possível perceber que o artista fez as partes da guitarra separadamente e depois a uniu. Com essa obra, Picasso propôs um novo modo de produzir esculturas, a colagem e montagem de peças. Como esse modo de fazer arte é chamado de assemblagem. Então, vocês podem grifar com essa obra. Então, se eu perguntar o que é assemblagem? É a colagem ou montagem de peças que vão formar uma obra de arte, tá? Então, são colagens de objetos em alto relevo.
tá? Que nem nesse caso aqui ele utiliza essa colagem para montar essa guitarra com chapas e fios de metal, tá? O termo foi empregado pela primeira vez com esse sentido em 1953 pelo artista francês Jean Dubuc, para se referir ao recurso utilizado por Picasso desde 1912 para elaborar suas obras tridimensionais. A ideia de reunir diversas peças que adquirem um sentido próprio, diferente daquele que se tem isoladamente. Observe que a guitarra não tem pedestal, suporte de pedra ou outro material e costuma sustentar a escultura. Isso porque deve ser pendurada em uma parede ou colocada sobre um móvel. Para nós, isso não é uma novidade, mas na época em que Picasso criou essa obra, as pessoas estranharam muito as suas características, todos se perguntavam se era uma pintura, se era uma colagem ou se era uma escultura. Assim, Picasso é considerado um dos artistas que transformaram o modo tradicional de esculpir, deixando de lado o desgaste da pedra, da madeira ou da modelagem da argila e a fundição dos metais para introduzir em sua arte o uso de materiais inusitados. Bem, aí aqui, né, fala mais um pouquinho sobre o Picasso Marcel Duchamp, mas a nossa aula fica por aqui e hoje nós falamos mais aí sobre as assemblagens e que seriam essas colagens de objetos tridimensionais para formar a sua obra de arte e os ready-mades, que seria os uso de objetos prontos e a técnica de objetos encontrados, certo? Vamos falar um pouco mais sobre o dadaísmo, né, na nossa próxima aula. Lembrando novamente que essa semana vocês não têm tarefa de arte, porque eu dei 2 semanas para vocês fazerem as esculturas, a escultura convencional e a escultura não convencional. Caprichem, tá bom? Principalmente na escultura convencional, que é na massinha de biscuit. Tente fazer um rosto bonitinho, certinho, mais realista. Na escultura não convencional, você pode brincar um pouco mais, certo? Então, caprichem bastante nas produções de vocês e eu aguardo as fotos, certo? Então, finalizamos a nossa aula de arte por aqui.